Salve, salve turma! Já falta 1 minuto para 6. Já vamos estar iniciando. Vamos aguardar mais 2 minutinhos para a gente poder estar dando tempo para as pessoas estarem entrando. E enquanto isso, meditem no louvor, já se conectem com o Pai, que Deus vai fazer algo poderoso hoje. Você que já entrou, já chama algum amigo seu, já compartilha esse link. Não deixe vamos com tudo hoje, no 31º dia, finalizando o nosso primeiro mês de desafio, e vamos seguir juntos para poder cumprir os 365 dias deste ano, para a glória e honra do nome de Jesus. Enquanto isso, você vai orando aí, que eu vou orando aqui, para a gente poder estar iniciando. Senhor Deus, meu Pai, te clamo, Deus, para que o Senhor seja conosco nessa manhã, que o Senhor possa fazer maravilhas em nosso meio e que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos. Nos abençoe e nos conduz através desse estudo, que pessoas possam ser transformadas. Eu clamo, Deus, é tudo para Ti, sobre Ti, é tudo para Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então a gente vai iniciar hoje o nosso 31º dia, fechando mais um mês, o nosso primeiro mês, na verdade, aqui, nosso mês de janeiro, com a conclusão, com o fechamento do livro de Colossenses, onde nós iremos ler do capítulo 4 de Colossenses, verso 7 ao verso 18. Se você não abriu a sua Bíblia, dá tempo de você abrir aí rapidinho, se mantenha na mesma conexão, enquanto nós vamos estar iniciando para a glória e honra de Jesus. E vamos iniciar nossa leitura no verso 7, que diz: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que vocês saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Verso 9. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. E o interessante aqui é que a gente vê, como é de costume de Paulo, essa forma carinhosa e respeitosa que ele sempre tem com os seus irmãos em Cristo. E uma curiosidade é que Onésio aqui, ele era um antigo escravo de Paulo antes da sua conversão e agora é um discípulo amado. Verso 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Bernabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-o. E Aristarco aqui foi preso juntamente com Paulo, pois ele participou de um tumulto que ocorreu naquela época em Éfeso por causa da propagação, da pregação do Evangelho, e dessa forma ele se tornou conhecido entre os irmãos de Colossos. E nós vemos aqui também a figura de Marcos, autor do Evangelho, que carrega o seu nome nele, fazendo novamente parte da equipe missionária de Paulo, após 12 anos que eles se separaram, mas novamente eles estão juntos para pregar o Evangelho. Verso 11. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim
E aqui Jesus justo não é o nosso Jesus, não é o Jesus Cristo. Jesus justo era um dos discípulos ali de Paulo, pois esse nome Jesus até o século II é um nome muito comum, é como se fosse João, Maria, nos tempos de hoje, ou nos tempos mais atrás, que eram mais comuns, mas ainda é bem comum no nosso meio. Então Jesus aqui era um dos discípulos de Paulo, era um judeu, mas que cooperava com Paulo na pregação aos gentios. Verso 12: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. E Hierápolis aqui é uma cidade da Ásia Menor, onde hoje se encontra o país da Rússia. Ficava a 9 quilômetros de Laodiceia e 23 quilômetros de Colossos. Verso 14. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Lucas aqui também um dos autores do evangelho que carrega o seu nome, também autor do livro de Atos, era um grande amigo de Paulo e companheiro de missões. Demas, ele é um cara especial e um ótimo exemplo para a gente poder aqui nos aprofundar em uma aula mais para frente, pois ele nessa época era obreiro, era cristão, discípulo de Paulo, andava com ele, só que mais tarde, numa época mais à frente, ele preferiu o mundo ao invés do evangelho. Então ele abandonou Paulo, mas nós vamos nos aprofundar sobre isso justamente no próximo mês, onde nós vamos ler exatamente a época em que Demas ele se desviou, podemos dizer assim. E isso deixa claro para nós que não importa se você é filho de crente, se você anda com um pastor, se você tem cargo na igreja, se você é cristão ou não, se você não viver Cristo de verdade na sua vida, você sempre acabará escolhendo o mundo. Esse sujeito, Demas, ele andava junto com Paulo. E mesmo assim, ele preferiu andar no mundo. Ele preferiu abandonar o evangelho. Judas andava juntamente com Jesus Cristo, mas mesmo assim ele preferiu o mundo, preferiu traí-lo. Então não importa se você hoje tem um cargo na igreja, não importa se você hoje é cristão, não importa quem são as pessoas à sua volta, se você não viver plenamente a vida com Cristo, certamente escolherá o mundo. Então vamos continuar lendo aqui no verso 15, e nós vamos nos aprofundar isso no próximo mês. Mas isso aqui é tremendo, você tem que entender isso. Verso 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. E aqui também é interessante, pois a igreja primitiva não tinha os próprios templos para congregar os crentes naquela época. Esses templos começaram a ser construídos a partir do século III. Então, como que eles se reuniam? Eles se reuniam se ajuntando dentro de casas de irmãos, para estudo da palavra, para adoração, para oração, para comunhão, e sempre com uma visão missionária, sempre buscando alcançar cada vez mais vidas. E isso mostra pra gente como o trabalho celular que muitas igrejas hoje vivem é importante. Porque, por exemplo, a igreja na qual eu congrego, a gente também tem um trabalho celular. E a gente vê como esse trabalho gera frutos. Muitas igrejas também têm esse tipo de trabalho e também vê os frutos que são colhidos. Então nós temos o templo onde nós nos reunimos, mas também nos reunimos dentro das casas. Justamente porque tem pessoas que têm algum certo tipo de preconceito ou que se machucou dentro de alguma igreja com uma falsa profecia, com uma falsa teologia, mas eles não aceitam esse convite de ir no templo, mas eles aceitam o convite de ir em sua casa. E na sua casa
será derramado o Espírito Santo de Deus. Na sua casa pessoas serão salvas, na sua casa pessoas serão libertas, na sua casa pessoas serão curadas. Então a gente vê que esse trabalho que a gente chama de celular hoje nas igrejas não é um trabalho que iniciou hoje do nada, não é um trabalho recente, mas é um trabalho do início da igreja. Então por isso eu sempre digo, ei, se você tem dúvida do que fazer, olha para o manual da vida, que é a Bíblia. Porque sempre que você olha para a Bíblia, ela vai te entregar estratégias que funcionaram e que funcionarão até mesmo nos dias de hoje. Verso 16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. 17. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. E nós vemos aqui Paulo reforçando a Arquipo a sua responsabilidade pastoral, preocupado com as investidas dos falsos profetas que vinham com as suas falsas teologias, tentando se infiltrar no meio daquela comunidade cristã. 18, para a gente poder finalizar. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. E aqui é interessante a gente frisar uma fala que Paulo está escrevendo aqui, que é: escrevo de próprio punho. Tudo na Bíblia é intencional e tem um porquê, tem algum motivo. Então quando ele está deixando claro aqui que ele está escrevendo essa saudação de próprio punho, é porque na maioria das vezes ele usava um copista profissional, como era de costume da maioria dos mestres da época. Então quando ele está dizendo aqui que ele está escrevendo de próprio punho, é para demonstrar o seu carinho, o seu zelo para com os seus irmãos. E hoje vamos ter o nosso desafio também, e o nosso desafio vai ser justamente isso que a gente aprendeu com Paulo. Assim como Paulo finalizou essa carta dizendo: ei, eu escrevo de próprio punho, porque eu quero demonstrar o meu carinho, eu quero demonstrar o meu zelo com o meu próximo. O desafio de hoje será exatamente esse. Você vai ter que demonstrar a pelo menos uma pessoa o seu carinho, o seu zelo para com ela. Você vai ter que demonstrar a pelo menos uma pessoa o seu carinho e o seu zelo para com ela. Mas como, Jefferson? Não é simplesmente mandando uma mensagem, não é simplesmente mandando áudio. Pelo menos faça uma ligação. Hoje ligação está caro demais, porque você sente que você está perdendo muito tempo para fazer isso. E as pessoas não recebem mais ligação a não ser de operadora de celular oferecendo plano. Então, faça ao menos uma ligação. Mas eu quero te pedir aqui que você se esforce para ter um tempo pessoalmente com ela. Não fique apenas em uma ligação, não fique apenas em uma mensagem, não fique apenas em apenas um áudio, mas se esforce em ter um encontro com essa pessoa, em tomar um café com essa pessoa, em falar de Jesus com essa pessoa. Demonstre para essa pessoa que Cristo vive em você, através do carinho e do zelo que você vai demonstrar para ela. Esse é o nosso desafio de hoje, e nós vamos estar encerrando por aqui. Eu quero convidar você que não faz parte do Bíblia Club, que você faça parte. O link está na bio do meu Instagram. A gente está aqui em uma live simultânea tanto no Instagram quanto no YouTube. Então às vezes estou olhando para uma câmera, às vezes para outra, mas se você não faz parte, faça parte. Essa é a dinâmica que a gente tem lá.
Não é algo demorado, é algo rápido, é algo simples, porque o Evangelho é assim, o Evangelho é simples, o Evangelho é irresistível. E a live ficará gravada justamente para quem não chegou a tempo conseguir assistir e acompanhar também. Eu quero finalizar com vocês fazendo uma oração. E não fique apenas na minha oração, mas orem vocês aí também. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa manhã, juntamente com os meus irmãos. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas que puderam estar aqui e pelas pessoas que ainda assistirão a esse vídeo. E que da mesma forma que as pessoas que esteve aqui ao vivo foram tocadas, que as pessoas também que assistirão possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Continue conosco durante todo o nosso dia e que o Senhor fale tremendamente aos nossos corações. E que nós possamos não apenas ler e estudar a palavra, pois se Tua palavra é viva, nós devemos vivê-la de forma intencional, intensamente, e que Cristo possa refletir em nossas vidas. Esse é o clamor que eu te faço. E agradecimento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado a você que participou. Muito obrigado a você que também que não pôde participar, mas que está assistindo esse vídeo. Amanhã vamos iniciar o nosso novo livro do Bíblia Club, que será 1 Tessalonicenses, e ainda hoje enviarei para vocês os materiais e o calendário de fevereiro. Não perca, esse mês de fevereiro vai ser um mês incrível. Vai ser um mês onde eu vou conseguir trazer alguns convidados especiais para ministrar para vocês, para ter momentos de adorações com vocês. Vamos fazer cada vez mais esse grupo crescer e a mensagem de Deus se propagar pela terra. Fique com Deus, um forte abraço e valeu!